Tem alguém que tá alguns quilos mais gordinho. Nossa, hoje eu vou fazer o programa com falta de ar, que eu vou ficar encolhendo a barriga o programa. Comeu muito chocolate? Ah, exagerei. Só tô até com dor de cabeça hoje. Tanto chocolate. Tanto chocolate. Eu não tive comedida. Eu realmente foi uma coisa meio assim... Enfiou o pé na jaca. Sem noção mesmo. Mas com o pé na jaca ou sem o pé na jaca, Tamo né? aqui, né? Bora lá. Começar a segunda-feira juntinho com você, sorrisão no rosto e aqui na alma, porque a gente tem esse momento especial, essa tarde gostosa junto com cada um de vocês. Só que antes a gente sempre começa alimentando um pouquinho a nossa alma e alimentando o nosso coração. Não presta muita atenção no passado, não. Não presta, porque ele já ficou lá atrás, senão você perde as oportunidades que estão aqui no presente. Deus está aqui, Deus está agora, Ele pode promover milagres, sabe aquela mudança que você tanto quer na sua vida? Mas presta atenção no agora, deixa o passado lá para trás, tá bom? O Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, série de explosões mata mais de 200 pessoas no Sri Lanka e quase metade dos 30 milhões de brasileiros que devem prestar contas à Receita ainda não cumpriu essa tarefa. Converse com a gente e participe ao vivo durante o programa com a sua pergunta. Aí você aproveita também nas redes sociais e concorre prêmios, tem um kit delicioso da Cooper para você. Você vai curtir, marcar 2 amigos, então participar também, esse prêmio pode ser seu. O próximo prêmio também que a gente tem aqui é o kit Tracta, tá no nosso Instagram, tá bom? Então você vai curtir, vai marcar 2 amigos e vai compartilhar e aí você participa também. Coloca para mim o próximo prêmio, por favor, Igor. Olha, você que vai casar em junho ou em julho, atenção que você pode participar escrevendo uma frase nesse post, curtindo também. E aí você torce para ser sorteado, tá? E olha que legal, Sol, já é agora. A gente começou É verdade. Você quer curtir show da Paula Toller e também do Paulo Ricardo? Fácil demais para você participar e que chique o convite quem faz para você. Cadê ela, Igor? Pode deixar que eu jogo aqui, a gente joga lá, depois, a gente então. já, Paulinha Tá Toller bom? fazer Então, um você convite. entra aqui, é só você curtir, você comentar também e torcer para ser sorteado. Área VIP, vai ficar pertinho, assim, ó, ver bem de perto. E eu vou estar lá com a Sol também, e a gente pode ficar junto, curtir. Pode soltar, pode soltar? Pode Vamos lá, soltar. então, solta. Oi, Sol, oi, Lucas. Quero convidar vocês para o meu show, que vai ser no dia 27 de abril, com todos os sucessos da minha carreira, todo mundo cantando junto, uma maravilha. E olha, presta atenção, hein? Os espectadores do programa Falando Nisso vão conseguir ingressos VIP Premium. Vai lá, se inscreve, que você consegue. Espero lá. Passa demais para você participar, então fique à vontade. Essa é a fotinha que você encontrou no post, tá? Bora aprender bastante, que aqui é dia de dicas de saúde, Sol. Tá chegando aquele tempo mais sequinho, né? Aí vem fungo, ácaro, doenças, espirros, os atins, vem de tudo, né, Luquinha? Aí você acorda com o olho bem vermelho, Sol, com aquela meleca mesmo grudando, assim, que você não consegue abrir, sabe? Conjuntivite. Será que pioram os casos, aumentam os casos nessa época de tempo mais seco? Como é que a gente previne? Faz tempo que ele não vem no programa, a gente já estava com saudade, vai tirar as nossas dúvidas. Ele que é oftalmologista, querido doutor Adriano Biondi. Ei, doutor! Vem aqui cuidar do nosso zóio. Do zóio. Do zóio. Ajuda o zóio aqui, tá difícil, né, doutor? Fica à vontade, por favor. Tudo bem? Fique à vontade. Obrigada, doutor, por estar aqui com a gente. Como diz o Tony, vou cortar o zóio. Vou lá arregaçar, cortar o zóio. É verdade que no tempo seco pioram, aumentam os casos mesmo, Adriano? Piora. Por quê? Piora, principalmente porque nessa época o ar fica mais seco, né? Fica com menos umidade e fica muito mais carregado de partículas. E o olho ele tem uma proteção bem interessante, bem sofisticada para se manter nesse ambiente, mas muito antígeno solto assim no ar, isso de uma certa forma reflete mais no conforto e em casos mais crônicos causa conjuntivites, né? E conjuntivites, quando a gente fala conjuntivite, não é só a conjuntivite que passa, que transmite. Conjuntivite é toda inflamação na conjuntiva, né? Então pode ter conjuntivite alérgica, pode ter conjuntivite seca e pode ter conjuntivite infecciosa e em geral todas elas aumentam nessa época. Olha só, o Charles está falando, a gente vai lá daqui a pouquinho para Ouro Preto, Minas Gerais, ele está falando que começou o tempo a ficar seco, o olho dele fica vermelho. Daqui a pouquinho a gente responde, Luquinha. Porque a Damares mandou uma pergunta tão bacana pelo WhatsApp.
Bom dia, Sol. Bom dia, Zóio Verde. Eu tenho uma dúvida, como que pega a conjuntivite? Como que é feita essa passagem da bactéria da conjuntivite? E quais são os cuidados que a gente tem que ter quando pega? E o que a gente pode fazer para não pegar a conjuntivite? Obrigada, bom dia. Ela já foi com o pacote completo. A Damares fez uma pergunta excelente, né? Porque dá para abordar algumas coisas. Primeira coisa, a gente associa muito conjuntivite com bactéria, né? Sim. E aí está um erro, porque conceitualmente a maioria das conjuntivites infecciosas, que são por algum bichinho que está causando, são virais, né? E a conjuntivite viral, ela não passa pelo ar. Essa é uma coisa importante a gente saber. Não passa pelo ambiente assim, ela passa por contato indireto. Mão. Então, por exemplo, eu tenho conjuntivite viral. Eu coço o olho, né? Aí eu coço o meu olho, o vírus fica aqui, ó, na minha mão. Aí eu abro a porta. Vai para a maçaneta da porta. Alguém vai lá e abre a porta. Vai para a mão daquela pessoa. Aí a pessoa coça o olho e pega a conjuntivite. Nossa. Maçaneta da porta, teclado, ônibus, transporte, corrimão, escada, tudo isso. Então, em épocas de frio, nós ficamos mais confinados em ambientes fechados. Então, o vírus circula muito mais. Essa é a conjuntivite viral, que é 95% das vezes que causa. Isso tem já uma crítica, porque muita gente vai, às vezes, na farmácia e pede um antibiótico para tratar a conjuntivite. Pode piorar. Às vezes não resolve, porque o antibiótico não mata o vírus, ele mata a bactéria, mas a bactéria é uma pequena parte das conjuntivites. Então, às vezes, o tratamento é muito equivocado, né? Então, essas são as conjuntivites que passam, as infecciosas. Então, lembrar que são virais. Como prevenir? Pergunta da Damares. Lavar as mãos. Muito. Com frequência. É a melhor receita que tem para não ter conjuntivite. Eu lembro na época que teve aquele boom do H1N1, que gelzinho de álcool, não sei o que, diminuiu muito. Porque as pessoas limpavam mais as mãos. Acabou a conjuntivite viral naquela época. Tem mão. toda a razão. Só continuar nesse hábito, então, né? Mão limpa. Interessante, viu? E a gente já volta a falar com você também. Tem uma querida que diz que usou um creme só de beleza e deu conjuntivite nela. Ela quer saber se ela não pode usar nunca mais o creme ou pode voltar, a gente ajuda você. Mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retoma nesta terça-feira, amanhã, a análise do parecer do relator da reforma da Previdência, o delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. Nós vamos aos detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. Bom, pressionado por partidos da base governista, Marcelo Freitas pode apresentar uma complementação ao parecer. A reportagem é de Valteno de Oliveira. O Centrão, aliança de pequenos e médios partidos, espera que o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça retire do parecer o que os parlamentares chamam de jabutis, pontos que não teriam que estar na proposta. Entre eles, o fim do pagamento da multa do FGTS para aposentados que continuam trabalhando com carteira assinada, a possibilidade de se alterar a idade máxima da aposentadoria compulsória de servidores públicos e a exclusividade da Justiça Federal em Brasília para julgar processos relacionados ao INSS. Para o governo, é essencial não mexer na parte da proposta que limita o pagamento do abono salarial ao trabalhador com carteira assinada, que ganha até um salário mínimo. O Centrão quer manter como é hoje. Quem recebe até 2 salários mínimos tem direito ao benefício. Se a mudança for aceita, a economia de R$1 trilhão nos próximos 10 anos poderia ficar comprometida. Governo e Centrão também tentam entrar num consenso sobre a desconstitucionalização. A reforma prevê que algumas regras da Previdência deixem de ser aprovadas por emendas e passem a ser alteradas por lei complementar, o que não exigiria quórum elevado nas votações. O secretário minimizou as mudanças propostas pelo Centrão. De acordo com Bruno Bianco, a meta da reforma está mantida. Ele e o relator da Previdência na CCJ passaram o feriado acertando os detalhes do novo parecer, mas só vão levar aos líderes dos partidos depois do sinal verde do ministro Paulo Guedes e do presidente da República.
Pois é, e o ministro Gilmar Mendes foi hostilizado mais uma vez em Portugal, viu, Luquinha? Dessa vez em Chiado, Lisboa, foi neste final de semana. O ministro está em Portugal para um evento que a faculdade dele vai promover. Alguns turistas inconformados aí com algumas deliberações do ministro não deixaram barato e não deixaram ele em paz, não. Dá uma olhadinha. Brasil, de segurança aqui, ó, o bicho, tu é bonito, hein, velho? Não pode ser, não pode homem, não, velho. Ei, Gilmar Mendes, bom demais. Eu também tenho celular aí. Vou falar, cadê a polícia pra chamar? Vai chamar por aí? Vai chamar a polícia, chama a polícia. O Gilmar Mendes abriu, vai fazer um habeas corpus pra mim. Falou, eu também sou cliente, eu tava sentado ali. Não pode respeitar. Ô, Gilmar Mendes, ei, doutor, ô, dá licença, põe a mão em mim não, filho. Toma a mão em mim não, Pode respeitar. Eu sei, ok, ele tá pagando aqui, eu sei, ele tá pagando, eu também paguei, eu sentei ali. Mas as pessoas aqui querem Ok, eles estão de boa. Falou, Escolhas e consequências. Virando a página, Pedro, os bombeiros resgataram neste domingo o corpo da última vítima do desabamento dos 2 prédios na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. Qual o número total de mortes, Pedro? Olha só, 23 pessoas morreram e 8 ficaram feridas na tragédia. 3 suspeitos pela construção e venda dos prédios irregulares são procurados pela polícia. Confira agora na reportagem de César Cavalcante. As buscas foram encerradas no 10º dia de trabalhos. Os bombeiros resgataram um corpo que já havia sido localizado na terça-feira, mas permanecia em um local de difícil acesso. Juliana Martins de Souza Vicente, de 28 anos, é mãe de Ana Júlia, de 6, que também morreu. Os parentes delas estiveram no IML para fazer o reconhecimento. Para lá também foram os familiares de Enzo e Arthur, de 6 e 4 anos, encontrados mortos no sábado. Os pais Jefferson da Silva Trajano e Carla dos Santos Batista também foram vítimas do desabamento. A família, que será enterrada junta, morava no condomínio há cerca de 6 meses. A Polícia Civil segue fazendo diligências para procurar os responsáveis pela construção dos prédios. José Bezerra de Lima, o Zé do Rolo, responsável pela obra, e Renato Siqueira Ribeiro e Rafael Gomes da Costa, suspeitos de serem os corretores, estão foragidos. Os 3 devem responder por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Aqui na Muzema, a expectativa agora é que as equipes de resgate deem lugar às de demolição. A Prefeitura do Rio havia informado que colocaria abaixo as construções próximas às que caíram, assim que a última vítima fosse localizada. Pelo menos 16 prédios deverão ser demolidos. 23 pessoas morreram na tragédia, que ainda deixou 8 feridas. 3 permanecem internadas. Desde o desabamento dos prédios, o Corpo de Bombeiros iniciou uma operação incessante para resgatar as vítimas. Além dos cães farejadores e drones, os militares entraram nos escombros, abrindo o caminho manualmente. As equipes trabalharam 24 horas por dia, sem parar. Sabe o que vai acontecer, Lucas? Vão prender e vão soltar, assim como fizeram com o Brumadinho. É isso que vai acontecer. Comentar agora só, a gente já esperava um grande movimento ontem à noite na Rodovia dos Tamoios devido ao feriadão prolongado, mas um ônibus pegou fogo e complicou mais ainda para o motorista. A gente tem essas imagens, foi uma pane no motor, a estrada teve que ser interditada, mas não há mais bloqueios no trecho de serra no local do acidente. Pedro, como é que está o trânsito agora na Tamoios? A Tamoios tem trânsito livre nos 2 sentidos, tanto para quem sobe, sentido São José dos Campos, quanto para quem desce no sentido litoral. A Dutra também apresenta boas condições, tanto para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo. O motorista vai enfrentar dificuldade somente na chegada a Guarulhos, ali na Grande São Paulo. Obrigado, viu, Pedro? Tem imagens aqui em São Sebastião para a Travessia da Balsa, tudo muito tranquilo, Sol. Nossa, mas em Ilhabela, olha só a fila. 60 minutos de espera para o motorista, mas o dia está bom. Aliás, previsão de sol, não só para lá, mas para essa tarde, toda a nossa região, tempo estável. Começando em Campos do Jordão, máxima de 25 graus, não deve chover por lá. O mesmo acontece aqui no Vale, tempo estável em Jacareí, Taubaté, máxima de 30 graus, em Lorena, máxima de 31 graus. No litoral, como já adiantei, também não tem previsão de chuva, 30 graus, tanto em Ubatuba quanto em São Sebastião. Agora, destacar a semana aqui em São José dos Campos, hoje também tempo estável, amanhã pequena possibilidade de chuva, mas também quarta-feira, quinta, máxima de 28 e não muda não, sábado, máxima de 29 graus. Bom, você já fez a declaração, né, Sol, do imposto? Eu fui a primeira. Eu acho que você não. Um dos últimos. Mas como eu tem muita gente deixando, e a gente já conversa com você sobre isso. Mas hoje também aqui no programa é dia de cuidar muito bem da saúde da nossa boca com o Dr. Otávio.
Você que assiste o programa Falando Nisso e participou do programa Quero Meu Sorriso de Volta, daqui a pouco vou trazer novidades sobre o projeto e sobre a pessoa escolhida para fazer a reabilitação completa. Here comes the sun.